Beleza? Começo aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar aqui reagindo ao trailer da mais nova temporada do Marvel Rivals. Acho que aqui é a temporada 8. Sins of Alchemax. Acho que seria Pecados da Alchemax, algo assim. E vamos ver o que o novo trailer, essa nova temporada do Marvel Rivals está trazendo dos personagens, talvez, a situação, o novo cenário. Vamos lá. Not exactly a warm welcome, Nueva York. Big blast! Então, o que nós podemos falar sobre esse trailer? Primeiro de tudo, maravilhosamente bem feito, trailer lindo, senhoras e senhores. Marvel tem tudo para fazer uma série animada, um filme, o que eles quiserem animado com esse jogo, meu irmão. Que o pessoal compra. Isso aqui, meu Deus do céu, animação é um negócio que eu não entendo, porque Marvel e DC não investe de verdade. Os caras já teve época que eles investiam, mas eu nunca vi, por exemplo, eles investirem em fazer uma coisa grande das animações, como, por exemplo, eles faziam com o CM, ou com o Arrowverse, ou até mesmo, nem precisa ser tão grande, fazer uma coisa do tipo o que foi feito lá no filme, na série animada dos Vingadores, Heróis Mais Poderosos da Terra, uma série clássica aí, aquela série da Justiça, que depois teve da Justiça Sem Limites. Poxa, não deve ser tão difícil assim fazer uma animação boa, cara. Que é isso? Precisa tanto. É dinheiro demais que dá pra pensar, cara. E uma animação nesse estilo aí, poxa, eu com certeza assistia, meu irmão. Eu queria muito assistir até mesmo um filme disso. Tá lindo. Depois, a gente tem nosso querido Ciclope chegando finalmente. O grande líder Ciclope, meus amigos. Um cara brabo. Não é aquele que você conheceu no filme da Fox, não, que só leva a shift do Logan e não faz nada. Não. Esse é o Ciclope mesmo, meu irmão. Esse é o Ciclope de verdade. Nos quadrinhos, o Ciclope não é esse lerdo lá da Fox. Ele é mais. Na verdade, eu diria que nem o do. Ele é muito mais como tipo do X-Men 97. E ainda assim tem uns momentos meio ruim do X-Men 97. Mas o Ciclope em si no X-Men 97, ele é daquele jeito, gente. Ele é um líder. Ele é como na série clássica dos anos 90. E ele principalmente também, eu diria que até mesmo o X-Men Evolution, que eu talvez tenha gente que critique, talvez que é muito fã da animação de 90, ou acho meio ruim os personagens terem vários elementos semelhantes ao universo Ultimate, coisas e tal. Muita gente pode não gostar disso. Aí então você tem o Ciclope sendo, mas no X-Men Evolution ele também é um líder. E ele com certeza é bem definido. O Logan é um lobo solitário, que ele consegue se juntar com os X-Men, trabalhar junto com a galera, mas ele no geral é um lobo solitário. Ele não é um líder. Ele consegue treinar a galera? Sim. Ele consegue ensinar o que ele já aprendeu ao longo de muitos anos? Sim. Ele consegue trabalhar em equipe? Com certeza. Mas ele, no geral, é um personagem que se vira melhor sozinho. Os X-Men são a família dele. Ele não vê eles como uma equipe. Ele vê no máximo ele vê como uma família.
E o Ciclope, ele veio com uma família e também com um líder. Ele é um líder. Nos quadrinhos eu vi muita coisa falando sobre como é o Ciclope, falando sobre como ele treina em vários aspectos, por exemplo, ele estuda as habilidades dos outros membros, ele às vezes tem uns elementos meio Batman se preparando para enfrentar vários inimigos, tendo estudado tanto os pontos fortes como as fraquezas de todos eles e podendo bolar um plano para vencer todo mundo. E o Ciclope aqui tá bem do jeito que a gente gosta, né, gente? Poderoso, farmando aura. E, cara, eu curti muito esse Ciclope, tá legal, gente? Aqui na imagem não seria o Ciclope que apareceu no trailer. Esse aqui provavelmente deve ser uma skin dele. Dá pra perceber que a roupa tá bem diferente, não tá nem com símbolos X-Men. Parece que tá mais com o símbolo dessa empresa aí, Alchemax. E aí, então talvez seja um Ciclope que foi dominado pelo Alchemax ou foi virou prisioneiro deles. Essa Alchemax deve ser uma empresa que caça mutantes, eu não tô lembrado, não pesquisei sobre esse detalhe. Mas aí então a gente tem a parte que eu menos gostei do trailer, que é o que, senhoras e senhores? Diz que não dá pra ser feliz o tempo todo. Tem que ter aqueles personagens que você já não aguenta mais ouvir falar. Aquele personagem que, tipo, meu Deus do céu, não dá pra dar um tempo, não dá pra trazer só o que eu gosto. E não. A gente não pode ser 100% feliz. A gente tem que ter, de um lado, Ciclope, sendo incrível. Tá bom, ele perdeu no final, mas, tipo, antes de perder, ele farmou aura demais. E também aquilo, né? O cara não é de ferro. Descansar, né? Descansar, que o cara não é de ferro. Mas a gente tem agora também a Garota da Lua. Ah, meu pai amado. Jeová. Vamos lá. O que a gente pode dizer? Essa personagem, não vamos dizer que ela é horrível, horrível, horrível. Mas ela também não é boa. Basicamente, ela é o quê? Ela seria um substituto. Ela é uma substituta de um personagem que já existia na história dos quadrinhos desde 1978, pra você ter ideia. Ele basicamente era o seguinte, que era o Garoto da Lua e o que apareceu aí no final, o dinossauro diabólico, o Devil Dinosaur. E o Devil e o Moonboy, o Garoto da Lua, esses dois eram meio que uma dupla de personagens que viviam no mundo dinossauro, um universo alternativo, onde os dinossauros dominavam o mundo, você tem lá seres primitivos, e aí, então o Garoto da Lua seria meio que de uma espécie humanoide com aspectos mais de primatas. Ele tem a pelagem de macaco, tudo, ele tem agilidade, reflexos de macaco, tudo isso, ele age como muitas vezes, mas ele é esperto, ele age como um humano, porém ele tem todas essas habilidades aí meio de primata. E enquanto isso, o Devil, ele seria um dinossauro semelhante ao Tiranossauro Rex, de cor vermelha. Acho que o nome da espécie dele seria realmente Devil Beast, besta diabólica mesmo. E o que a gente pode dizer? Ele não é um. Eu acho, por exemplo, o Devil um personagem interessante, eu gosto dele. Eu não acho esse dinossauro ruim, não. E eu acho que a dupla Garoto da Lua e Devil, eles têm potencial para funcionar. Eles participaram de muitas histórias, como sendo do mundo dos dinossauros, interagindo com vários personagens. E aí então, depois eles vieram pro nosso mundo abre aspas, pro meio-meia, e ficaram localizados na Terra Selvagem. Eles já ficaram também em Nova York, eles agem principalmente com uma dupla de heróis. Mas eles, no geral, tentam se adaptar ao mundo humano e as suas ao mundo moderno e as suas várias questões e dificuldades. Eu acho que tem um crossover entre eles e o Godzilla, pra você ter uma ideia. E eles são uma dupla de personagens que eu acho que tem muito potencial. Mas então o que aconteceu? Teve uma história onde eles estavam atrás de um negócio chamado Pedra da Lua. E nessa história, basicamente, acontece que o Garoto da Lua morre. Ele é emboscado por um tal de povo assassino, já que, basicamente, o que aconteceu na história deles? A história de origem deles é bem simples. Basicamente, você tem eles dois sendo parte de dois... você tem lá o Garoto da Lua, que é parte dessa tribo de humanos primitivos, com pelagem de macaco e atitude de macaco. E você tinha o Dev. O Garoto da Lua simplesmente pegou e o Dev estava muito ferido, queimado por esse tal de povo assassino, uma tribo bem selvagem e perigosa. E o Garoto da Lua pegou e ele levou o Devil para a tribo dele,
cuidou das feridas e os dois viraram amigos. Porém, por ele ter feito isso, a tribo expulsou ele de lá. Expulso da sua tribo, ele e o Dev passaram a vagar juntos. Mas então, depois de um tempo, depois de muitas histórias, aconteceu que em mais uma história, o Garoto da Lua foi emboscado pelo povo assassino e foi morto. Os ferimentos foram muito graves. E então aparece ela, essa Garota da Lua. E o que é que ela bem que tem? Basicamente, ela é pra ser mais uma personagem genérica que é super gênia. Ela é definida, gente, olha o nível. Porque, cara, é aquilo, você quer fazer um personagem que é muito inteligente, ok. Mas então, tipo, como é que eu estabeleço que uma criança é muito inteligente, é uma gênia, da maneira mais forçada possível? Da maneira que parece que eu simplesmente joguei qualquer coisa na tela. Eu pego e faço um dispositivo chamado Banner Box, a caixa do Banner, que seria a caixa do Hulk, um teste de inteligência feito pelo Hulk, que nem mesmo ele fez. Isso, senhoras e senhores, existe um teste para medir a inteligência de um usuário que nem mesmo o Hulk, o próprio cara que criou isso, teria feito. E então o Amadeus Cho, o Hulk da época, que é aquilo, né? Isso provavelmente aconteceu por volta do All New All Different, que era uma época onde todos os personagens estavam sendo alterados. Então todos os personagens estavam sendo substituídos. Você tinha lá o Thor pegou e virou um cara normal e passou o manto pra Jane Foster. Agora ela é a poderosa Thor. Homem de Ferro foi de arrasto pra cima, virou inteligência artificial. E agora a Hayley Williams é a Coração de Ferro. Capitão América perdeu seu super soldado, virou velho brocha e passou o manto pro Sam Wilson virar o Capitão América. E aconteceu a mesma coisa com o Hulk. O Hulk foi curado pelo Amadeus Cho, então o Amadeus Cho virou o Hulk. E ele então pegou e deu essa caixa. Ele fez esse teste com a Garota da Lua numa história em que eles se encontraram. E pá, ela simplesmente conseguiu nota máxima e foi definida como a personagem mais inteligente da Terra. Simplesmente, tipo, é um teste que simplesmente surgiu esse teste do nada. Ela fez esse teste e pronto, ela é a garota mais inteligente. Esse é um dos motivos de eu não gostar dessa personagem. Ela simplesmente é uma personagem que é forçada pra ser boa e forçada em todas as produções que ela aparece. É uma personagem que todo mundo quer que ela esteja ali presente. Então ela vai estar presente no jogo, por quê? Porque sim. Não é porque ela é uma personagem boa, uma personagem que vende muito quadrinho. Não, é uma personagem que é forçada. Pra você ter ideia, essa personagem é tão forçada que você percebe que ela não é popular quando existe literalmente uma série animada dela. Sim, senhores e senhores, existe uma série animada desse personagem e eu acho que ninguém conhece. Eu nunca vi ninguém falar dessa série animada mesmo. Nem os caras assim mais nerd que eu vejo falar de qualquer série animada, eu nunca vi um cara mencionar essa série animada. Sabe como eu sei que essa série animada existe? Porque eu tava vasculhando o Disney Plus. E aí então depois de vasculhar, eu acho que depois de uns 6 dias que eu encontrei essa série. Deu pra entender? Aí então, essa personagem basicamente ela é uma daquelas crianças, daquelas pessoas na verdade, que não são crianças. Aí então, ela é uma dessas pessoas que desde jovem ela é muito inteligente, só que então ela descobre que ela teria gene terrígene no seu sangue. Como eu não sei como ela descobriu isso, já que muita gente nem sabia disso, mas ela descobre que ela teria esse gene inumano que é ativado pela névoa terrígene. E então ela sabe que a névoa terrígene está sendo liberada na Terra, e então ela vai atrás da Pedra da Lua, pois ela acha que com a Pedra da Lua ela pode simplesmente se livrar do gene inumano no seu sangue. Ela passa por uma série de problemas, encontra o Devil, o Dinosaur, e acaba sendo que no final ela não consegue fazer isso. Eu acho que até tem uma história em que ela salva o Garoto da Lua, o Garoto da Lua volta, mas adivinha só, agora não é mais uma dupla. O Devil, ele não faz uma dupla com o Garoto da Lua, não. Ele faz uma dupla com essa garota. E aí então acontece coisas tipo assim: como é que eu faço o poder mais conveniente e sem explicação nenhuma? Simplesmente ela não consegue se curar. Se curar, abre aspas, né? Deixa pra lá. Ela não consegue remover o gene inumano do sangue dela. E a névoa terrígene atinge ela. E outras crianças que também fazem parte da história dela. E ela vira inumana. E a habilidade inumana dela, convenientemente, é poder trocar de mente com o Devil Dinossauro. Porque eu não sei, tipo, simplesmente, habilidade, poderes, eu troco de mente com um dinossauro. Que eu nunca vi antes.
Como é que funcionaria isso? Ela ia pegar... Imagina se o Dev Dinosaur nunca tivesse encontrado ela, nunca tivesse saído do mundo dos dinossauros. Ela simplesmente ia pegar e ia ficar trocando de mente com um bicho que tá lá no mundo dos dinossauros, uma outra dimensão, e com o nosso mundo. Como é que funcionaria isso? É literalmente tipo... Eu simplesmente dei qualquer poder pra ela. Eu dei um poder pra justificar ela estar em parceria com um Dev Dinosaur e não ter mais o Garoto da Lua. O Garoto da Lua simplesmente some depois disso. Ele nunca mais é mencionado, nunca mais aparece em nenhuma história. E simplesmente ele tem agora as histórias não são mais entre Garoto da Lua e Dinossauro. Não, agora ele tem a Garota da Lua e o Dinossauro. Cara, é simplesmente tipo, força qualquer coisa, meu irmão. Joga qualquer coisa aí na tela e vai. Os caras não pensam muito nisso, não. E aí, então, agora a gente vai ter essa personagem aí, o Dev ali no fundo. E o Ciclope. É uma personagem que em si, o grande problema dela é que ela é muito forçada. Ela tem potencial pra funcionar. Ela tem muitos elementos que eu acho que podem ser interessantes. Ela é inumana. Ela é uma personagem feita pra ser inteligente. A relação dela com o dinossauro, eles trocarem de mente é interessante porque isso sempre acontece quando ela tá muito estressada. Então é uma coisa meio Hulk. E aí, então, quando ela faz isso, ela fica loucona. Ela sai atacando tudo e todo mundo. E, tipo, seria muito interessante explorar isso com uma criança passando por esse tipo de problema. Lidando com esses poderes. Ela faz parte do núcleo inumano, é um núcleo que eu acho que é pouco explorado. Então, acho que tem potencial também. E não para por aí. Você também tem os próprios... Você tem também o negócio dela sofrer bullying. E até mesmo o nome dela, que ela usa de heroína, era na verdade originalmente um nome que usavam para fazer bullying com ela. Por ela ser uma garota muito inteligente, diziam que ela vivia diziam que ela era uma garota da lua, vivia no mundo da lua. E eu sei muito bem como isso às vezes pode ser bem pesado, irmão. Isso pode ofender. Então ela tem potencial. Porém, ela não é trabalhada, ela não é explorada, ela simplesmente é jogada. Ela é jogada nos arcos de história, ela é jogada pra ser incrível, ela é jogada pra ser esperta, ela é jogada pra ter poderes, ela é jogada pra ter relação com um dinossauro gigante. Então tudo nela acaba sendo jogado. Os caras forçam isso. Se os caras simplesmente construir isso, trabalhar direitinho, cara, a gente vai ter uma personagem maravilhosa, uma personagem que eu vou gostar de ver. Que eu vou ver ela aqui no jogo, eu vou dizer, isso, Garota da Lua, mais uma personagem boa aí, pouco conhecida. Uma personagem boa aí pra apresentar pra galera. Não, é uma personagem chata. Uma personagem que aparece o tempo todo e ninguém liga. Uma personagem que o pessoal força. Quando alguém força uma coisa na sua cara o tempo todo, você não aguenta mais. Uma coisa é quando você vê isso uma vez ou outra. Mas o tempo todo não dá. Mas é isso, gente. Eu curti aqui o trailer. Desculpa aí esse desabafo aí que eu fiz da Garota da Lua. Que no final das contas é uma coisa que acontece muito até hoje, que você tem muito personagem que é forçado, não é só ela que é forçada. Você tem muitos personagens que são forçados, eles forçam esses personagens igual abaixo em você, e você goste ou não deles, você vai ter que engolir. E tem personagens que são bons, mas por eles serem forçados desse jeito, eles não serem construídos, eles não serem bem trabalhados, eles acabam virando personagens chatos. Então, desculpa aí o desabafo, mas deixa eu botar pra fora. Valeu aí quem me acompanhou até agora, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo. Valeu, até mais, fui!